Olá, irmãos, bom domingo a todos. Domingo, dia 11 de abril de 2021, mais uma vez nos encontramos aqui para ouvirmos a palavra de Deus, também acompanharmos os louvores, a oração, estarmos informados acerca das atividades da igreja, as atividades remotas da igreja, pois os irmãos têm acompanhado, estamos com as nossas atividades presenciais suspensas, muito embora decisões às vezes conflituosas acerca do que pode, do que não pode funcionar, nós decidimos aguardar um pouco mais, mesmo porque temos indicativos técnicos, científicos, de que o mês de abril será ainda mais difícil do que foi o mês de março. Temos batido por vários dias mais de 4.000 pessoas mortas no Brasil, mais de 13 milhões de infectados e 350 mil pessoas perderam suas vidas em decorrência dessa doença. Por isso mesmo, nós precisamos manter o máximo cuidado nesse momento e não nos reunirmos presencialmente, nem nos pequenos grupos estamos fazendo isso. Nós temos uma grande preocupação por conta de não termos leitos disponíveis para atendimento na nossa cidade, na grande maioria do Brasil. De fato, verdadeiramente, o sistema de saúde no Brasil está colapsado, está extremamente saturado. Nós lamentamos o Brasil figurar no cenário mundial como um celeiro para a transformação, as mutações do vírus, e isso tem sido motivo de preocupação mundial. Mas vamos caminhar, vamos em frente, com cuidado. Vários irmãos da nossa comunidade, da nossa igreja já se vacinaram, já estão tomando a segunda dose, alguns outros com as atividades profissionais específicas também estão sendo vacinados. O Senhor tem nos preservado, tem nos ajudado muito por conta da nossa persistência em mantermos o afastamento social, o isolamento social, e nós não tivemos nenhuma baixa, pelo menos na nossa comunidade local. E nós somos gratos a Deus por isso. Temos reunido, feito reuniões virtuais com os grupos, pequenos grupos, com as lideranças dos grupos, com as reuniões de oração também, virtualmente, e buscado dar o suporte pessoal a cada um que necessita. Os irmãos viram que ao longo dessa semana nós compartilhamos com os irmãos a situação difícil pela qual passamos, financeira, mas isso é uma consequência geral e nós também precisamos fazer os nossos ajustes, fazer a nossa cota de sacrifício para que possamos manter a estrutura organizada, funcional, até o momento que possamos estar juntos novamente. E de antemão, quero agradecer muitíssimo a Deus a vida, a preocupação, a fidelidade, o compromisso dos irmãos que têm ajudado a manter essa igreja, manter essa obra aqui. Prosseguimos também ajudando os irmãos, aqueles necessitados. Temos recebido materiais, cestas básicas, alimento e temos podido então, a igreja podido então abençoar, ajudar, socorrer famílias. E por isso mesmo agradecemos a contribuição, a participação de cada um de vocês. Hoje, ou melhor dizendo, ontem, no sábado, publicamos ali um devocional, uma palavra do irmão Fabiano acerca da alegria, da abundante alegria e na generosidade do contribuir, do participar. E isso é motivo de darmos
graças a Deus. O mais, os irmãos podem acompanhar as informações, estarem sendo atualizados ali. Convido você, então, a permanecer conosco, ouvir os louvores e meditar na palavra de Deus na sequência. Vamos orar e pedir a Deus que a sua semana seja uma semana abençoada na presença do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por esse momento em que iniciamos aqui os trabalhos da igreja, que os louvores, que a mensagem encontre um lugar especial no coração de cada um que tem aqui acompanhado, participado das nossas atividades. Deus abençoe a cada um, ajuda-nos, continue conosco, nos dê perseverança, persistência, paciência para prosseguirmos nesses tempos tão difíceis. Em nome de Jesus, amém. Prossiga conosco, vamos na sequência com os louvores e depois a palavra de Deus. Veja o amor do Pai, um mistério que não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, que se compara a ti. Veja, Filho de Deus, leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, em seu sangue a salvação. Jesus, Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande.
por toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Pois bem, irmãos, convido você a ler comigo, acompanhar a leitura no Evangelho segundo Marcos escreveu, no capítulo 8, a partir do verso 22. É bem verdade que vamos depois ampliar um pouquinho as referências textuais para essa mensagem, mas na leitura ficamos então com esse texto 22 a 26 do Evangelho de Marcos, capítulo 8. A palavra de Deus diz assim: Então chegaram a Betsaída e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos
e, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Então, mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe não entres na aldeia. Queridos, ao longo dessa semana, eu desejei falar aos irmãos acerca do processo, como a nossa vida é um processo e como nós somos tratados, conduzidos por Deus nesse formato de processo, onde as coisas vão de passo a passo, e cada passo, cada dia, cada alvo que alcançamos, nós vamos percebendo, compreendendo a circunstância, a realidade da nossa vida com mais clareza, com mais nitidez. É bem verdade que isso é uma lei natural, isto se dá assim na natureza. As pessoas, os seres nascem e a partir da superação de pequenos desafios vão agregando conhecimento, especificamente e notadamente no caso humano, vão agregando conhecimento, informação. Essa informação vai sendo repassada, essa informação vai sendo aplicada, vai sendo testada, aperfeiçoada, e para o bem da coletividade, para o bem da sociedade, para o bem da comunidade pelas quais essas experiências são aplicadas. Nós estamos vivendo um momento sem igual na nossa sociedade, eu digo na sociedade, na humanidade, que é o momento em que nos deparamos com um grande desafio, com grandes obstáculos, e estamos, no aspecto da humanidade, e estamos usando todos os recursos, os máximos recursos da intelectualidade, da racionalidade, da ciência, para salvarmos vida, e isto é algo maravilhoso, isto é dom de Deus na vida do ser humano, independente da linha, independente da direção religiosa, ou da cor da sua bandeira, da sua pele, da região onde nasceu no mundo, se ele produz a partir do seu potencial humano condição para que vidas sejam preservadas, vidas sejam geradas, isso é bênção de Deus, isso é sacramento para nós. Desse modo, então, nós vamos percebendo que estamos superando com maior ou menor desafio, com maior ou menor sacrifício, não com poucas perdas, muitas, milhares, chegando aí aos 3 milhões de pessoas mortas no mundo todo, só de brasileiros contabilizados 350 mil pessoas, cada um com uma história, cada um com um sonho, cada um com sua família, seus relacionamentos, cada um deixando um grande vazio. E isto é experiência para nós. Isso nos permite compreendermos, percebermos a nossa realidade e tudo que temos passado. E o papel da igreja, o papel do discípulo de Jesus, nesse contexto todo, o nosso papel é percebermos, compreendermos a verdade, porque é certo que estamos vivendo um momento, um ambiente de guerra, é uma guerra, a guerra contra um inimigo invisível aos nossos olhos naturais, invisível
mas nós sabemos, tem nome, sabemos como reage, sabemos como se replica, sabemos como se transforma, e quanto mais sabemos sobre ele, mais ferramentas, condições temos de contê-lo. Nós estamos vivendo um momento de guerra, verdadeiramente. E a primeira coisa que perdemos a base, perdemos a referência nesses momentos, por conta de questões religiosas, questões políticas, filosóficas, nós perdemos o referencial da realidade, da verdade. Numa guerra, o primeiro a ser abatido não é o soldado no campo, o primeiro a ser abatido a primeira a ser abatida é a verdade, pois cada um tem uma versão, cada um tem uma história para contar. E nós nunca vivemos num ambiente de tanta imprecisão, de uma profusão de imprecisões. As fake news, as informações que nós recebemos, e em certo momento você está pensando coisas, lembrando de coisas que você não sabe nem de onde veio, nem como isso chegou, penetrou em você. E nós, diante dessa profusão de informações, nós naturalmente perdemos a certeza sobre a realidade, sobre a concretude de fato dos números, a realidade dos números, a realidade da infecciosidade que está diante de nós. E nós, quando nos deparamos com realidades aproximadas, muito reais, de face a face, para aqueles que tiveram a enfermidade. Essa semana eu conversava com uma irmã que disse, olha, eu nunca mais vou ter as mesmas reflexões, o mesmo pensamento acerca dessa enfermidade, porque eu passei por ela. Antes eu pensava diferente, mas agora eu vivi a experiência e tenho a compreensão da realidade. Essa percepção geral, isso tem afetado a igreja. As igrejas no Brasil, em um recorte muito especial, as igrejas no Brasil estão tensionadas, divididas, politizadas, por interesses bastante variados, depende do líder, depende da linha teológica, depende da maior ou menor proximidade com este ou com aquele poder, de tal forma que a própria igreja como um todo vem padecendo de compreensão da verdade, compreensão da realidade. Por isso mesmo nós precisamos de fontes seguras, por isso mesmo nós precisamos de fontes oficiais, por isso mesmo nós, antes de propagarmos, de transmitirmos, de enviarmos uma mensagem, uma notícia, uma informação, nós devemos checar e termos certeza para que não propaguemos inverdades. O que isso tem a ver, você perguntaria para mim, pastor Renato, o que isso tem a ver com o texto que foi lido? Eu quero dizer para você que percebermos a vida como ela é, a percepção da vida como ela é, a partir da compreensão do Evangelho, compreensão da verdade, compreensão da realidade. A verdade, a realidade é tudo. E me veio ao coração esse texto quando Jesus Cristo ajuda um ser humano a enxergar, a compreender, a perceber a sua realidade. E tem alguns elementos interessantes e que podem ser aplicados à nossa vida pessoal com Cristo, naturalmente, podem ser aplicados à sua vida social, à sua compreensão, à sua percepção, o modo como você está captando esse momento que nós estamos vivendo. E esse texto vai nos ajudar a isso. Gostaria de, então, pontuar algumas coisas rapidamente com os irmãos.
Primeiro, nós precisamos compreender do que se trata esse momento. É um momento, então, que Jesus Cristo vem das regiões gentílicas, Decápolis, Tiro, Sidom, ele faz um retorno, lá ele tem aquele momento, momentos de cura de várias pessoas, a mulher Ciro-Fenícia, vários momentos que aconteceram neste ambiente gentílico, mas que Jesus Cristo retorna, então, chega então às margens do Mar da Galileia e alguns quilômetros de Cafarnaum havia esta vila, esta cidade, Betsaída, uma casa de pescadores, e ali Pedro, Filipe e André eram daquele lugar, eram pescadores e conheciam aquela região, conheciam aquele lugar. E eles estão neste ambiente, neste local. Mas o texto que nós lemos, capítulo 8, verso 22, vai nos iniciar com a expressão então. Então chegaram a Betsaída e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Eis a questão, o que aconteceu ali em Betsaída. Mas o interessante é que a palavra nos remete ao ambiente anterior, ao texto imediatamente, ao contexto imediatamente anterior. E imediatamente antes disso, nós vamos captar e trazer para esse texto aqui uma palavra, a palavra chamada compreensão, que é a percepção da realidade, fazendo parte do nosso conjunto de consciência. Compreendermos é mais do que ouvir e entender. Compreender é mais do que olhar e ver. Compreender é mais do que saber, do que conhecer. Compreender é muito mais do que ler uma rápida notícia na internet, no WhatsApp e transmiti-la. Compreender é fazer com que essa informação passe a fazer parte da sua experiência de vida. Compreensão, eu trago isso e isso faz parte do meu modo, da minha forma de existir. Agora eu olho a partir desta compreensão. A palavra compreensão vem então no texto imediatamente anterior. Jesus Cristo, a partir do verso 11 desse mesmo capítulo 8, Jesus Cristo, ele tem ele recebe uma solicitação dos fariseus. No verso 11, saíram ao encontro de Jesus os fariseus, e eles começaram a discutir, tentando Jesus Cristo e pedindo a Jesus um sinal do céu. Jesus então arranca do seu íntimo, e a expressão é arrancar do íntimo, tirar do íntimo, do íntimo do seu espírito, um gemido, e diz então Jesus: por que esta geração pede um sinal? E ele prossegue dizendo que a esta geração não será dado um sinal. O sinal naqueles termos, naquela forma como eles estavam pedindo, mais uma ação miraculosa de Jesus, para que eles talvez, viessem a mudar a sua opinião acerca de Jesus. Mas aí as intenções, a expressão, a palavra de Deus diz que eles estavam tentando Jesus, né? A motivação do alcançar e conseguir a informação, obter a informação, era inadequada, era inapropriada. E Jesus Cristo disse: não será dado nenhum sinal. E na sequência há o episódio em que Jesus Cristo, então, mediante a esta solicitação dos fariseus e ele negar de um sinal, e ele negar esse sinal dado, Jesus Cristo então diz aos seus discípulos, no verso 15, preveniu-os
dizendo aos seus discípulos: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Jesus Cristo apresenta duas dimensões na vida da sociedade, a coletividade naquele tempo, que eram a expressão religiosa e política, administrativa. Geralmente, de modo geral, a expressão fermento, ela remonta uma ideia negativa. Cuidado com o fermento, aquilo que dá uma aparência de estrutura, mas não há estrutura. Aquilo que se propaga na massa, leveda toda a massa e contamina toda a massa. Teve alguma referência de Jesus Cristo ao fermento de forma positiva, mas de modo geral, o fermento é o que estraga a massa, o que dá uma aparência de que é algo correto, verdadeiro, que corresponde à realidade, à verdade, mas na verdade não é falso. É fermento. E Jesus Cristo disse: olha, existem aparências de verdade no ambiente político, no ambiente religioso. Cuidado para que vocês não se contaminem com informações, com compreensões erradas, equivocadas. Não é porque um determinado, por exemplo, aqui no caso Herodes, ou um determinado líder de Estado, de nação, possa, por exemplo, citar versículos da palavra de Deus, que ele tenha algum compromisso, algum comprometimento, alguma intimidade, alguma proximidade com o Evangelho ou com a palavra de Deus. Isso é fermento, isso parece ser assim, mas não é. E a verdade é que Jesus Cristo disse: olha, aos discípulos, a nós, à igreja, cuidado, cuidado, cuidado com esse fermento, cuidado com essa aparência. Isso pode danificar ou prejudicar a compreensão da realidade, a percepção da realidade. Mas onde está a palavra compreensão? Vamos prosseguir. Eu disse que eu queria retornar a esse ambiente textual imediatamente anterior para captarmos uma expressão, a expressão compreensão. A verdade é que eles haviam esquecido de levar pão, porque nesse momento que eles são abordados pelos fariseus, eles embarcam e já embarcados no mar da Galileia, os discípulos esqueceram de colocar pão, comida no barco. E eles, então, estavam discutindo, conversando entre eles acerca da ausência, da falta de pão. No verso 16, no verso 15, quando Jesus Cristo previne contra o fermento dos fariseus, o fermento de Herodes, o verso 16 prossegue: e eles discorriam entre si. Enquanto Jesus falava, cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento de Herodes. Enquanto Jesus falava, eles discorriam, eles conversavam entre eles, eles estavam preocupados pelo fato de não ter pão, de não terem levado, de terem esquecido o pão. Jesus Cristo então percebe que, ao Jesus falar, eles estavam preocupados e pensando em outra questão, em outro problema. No verso 17, Jesus percebe e pergunta para eles, então: por que discorreis sobre o não terdes pão? Por que vocês estão discutindo o fato de não ter pão? Ainda não considerastes nem compreendestes. Aí é a palavra que eu gostaria de, então, captar nesse texto. Vocês ainda não consideraram, não voltaram as suas atenções
para o que eu estou falando, que é o cuidado com a aparência da verdade, e vocês não compreendem. Se nós não usarmos a nossa condição, a nossa capacidade de crítica, a nossa capacidade investigativa no nosso ambiente social, mas a nossa intimidade com Jesus Cristo no nosso ambiente de vida discipular, nós não compreenderemos a vida e a verdade, a realidade tal como ela é. E Jesus Cristo pode então também nos perguntar, como também perguntou aos discípulos: ainda não considerastes nem compreendeste, ainda não refletiram sobre o que é realmente importante e também não, e por decorrência disso, não compreendem. Tendes o coração endurecido, porque a compreensão, eu falei que é uma informação que passa a fazer parte das nossas emoções, da nossa experiência de vida. Por isso que Jesus Cristo faz a referência ao coração endurecido. Tendo olhos, vocês não veem, não enxergam, não percebem. Tendo ouvidos, vocês não ouvem. Eu estou falando e vocês estão prestando atenção em outra coisa. E Jesus Cristo, então, faz algumas perguntas sobre a realidade, sobre a vida de fato, sobre as experiências de fato que eles tiveram juntamente com Jesus no ambiente anterior, nos momentos anteriores ali. Houve um momento da multiplicação dos pães. E Jesus Cristo vai perguntando para eles: não vos lembrais que quando parti os 5 pães com os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês colhestes? Então eles responderam: 12 cestos. Muito bem. E Jesus Cristo prossegue no verso 20: e quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7 cestos. Ao que Jesus lhes disse: não compreendeis ainda? Então a palavra é compreensão. Jesus Cristo estava dizendo para eles que eles estavam usando o seu esforço para uma discussão que, na verdade, na realidade, a própria concretude da vida apontava que eles não deveriam se preocupar com isso. Por que vocês estão preocupados com pão? Há pouco tempo agora atrás ali, nós alimentamos milhares de pessoas com poucos pães. E vocês acham que neste momento nós aqui teremos alguma dificuldade de nos suprirmos de alimento, de pão, pelo mesmo poder, pela mesma presença, pela mesma intervenção de Deus? Vocês não compreenderam isso? Eu estou falando para vocês que tomem cuidado com a aparência da verdade à nossa volta. E Jesus Cristo diz, pergunta ao final: vocês ainda não compreendem do que estamos falando? E na sequência, então, aí, queridos, se você quiser voltar ao vídeo alguns minutos, talvez 10 minutos atrás, você vai ver que partimos da palavra então. A palavra então nos fez voltar. Então, eles chegam, a partir dessa conversa, a partir desse diálogo, a partir dessas inquirições feitas por Jesus aos discípulos, então eles chegam em Betsaída. E aí é o texto que nós, de fato, lemos com os irmãos. E eles, então, trouxeram um cego e pediram que o cego fosse tocado, que Jesus Cristo tocasse o cego. E Jesus, tomando o cego, leva-o para fora da aldeia. E lá fora da aldeia, coloca saliva nos olhos deste cego e impõe as 2 mãos nos olhos do cego e pergunta: você está vendo alguma coisa?
E este cego, recuperando, restaurando a capacidade de enxergar, ele responde: eu vejo, mas eu vejo as pessoas que parecem árvores, parece que são árvores andantes. Então Jesus novamente, Jesus outra vez, Jesus persistindo naquele processo, lhe põe as mãos nos olhos, e ele então impõe as mãos sobre os seus olhos, e ele então passa a ver perfeitamente. O que Jesus Cristo estava também neste momento aqui, e é por conta da expressão então, dizendo aos discípulos: veja como eu estou ajudando vocês a enxergarem, a perceberem, a compreender, a apreender. E a palavra compreender vai aparecer no verso 17 e no verso 21 anteriormente. Vocês vejam como eu estou ajudando vocês a compreender a realidade, a perceberem a verdade e a compreensão perfeita. Passaram a ver, ele, no caso, o cego passou a ver, a distinguir as coisas de modo perfeito, assim quando a sua visão, a sua vista foi restabelecida. É para nós ensino de que isto é um processo. Jesus Cristo utiliza deste momento e utiliza de um processo. Existe a possibilidade de nós usarmos os meios, os recursos naturais. Existe a possibilidade de nós usarmos os métodos científicos, para chegarmos a conclusões que correspondam à realidade, embora podendo ser sempre refutada, sempre checada, sempre rechecada, nós a todo tempo chegamos mais a vermos perfeitamente, a distinguirmos as coisas perfeitamente. E Jesus Cristo estabelece aqui um processo. A vida é um processo. Nós estamos numa caminhada. Agora existem algumas intervenções, agora existe algum mover meu, no caso Jesus, em relação a este homem. Esse mover faz com que a vista seja recuperada, recobrada, mas não completamente. Existe um novo agir, um novo mover de Jesus, até que aquela pessoa, o cego, passe a ver perfeitamente, nitidamente. Você poderia perguntar: será então que na primeira intervenção de Jesus Cristo, quando ele leva o cego para fora da aldeia, quando ele coloca saliva nos olhos do cego, e ele pergunta se o cego enxergava ou não, o cego disse: olha, enxergo mais ou menos, as coisas não está boa ainda a visão. Você pode perguntar: será que Jesus Cristo, nesse início do milagre, ele não foi suficientemente poderoso? Ele poderia simplesmente não levá-lo para fora da aldeia, ele poderia simplesmente não utilizar da saliva nos olhos daquele cego, mas ao que parece ele fez tudo isso, e ele fazer isso não resultou em uma efetiva em primeiro momento. Todavia não resultou na restauração plena da visão, mas ele prossegue, ele insiste, ele caminha. A vida do discípulo, a nossa caminhada com Cristo é um caminhar de percepções, de aperfeiçoamentos diários, cotidianos. Nós vamos percebendo que os elementos naturais são bênçãos de Deus, são agires de Deus, são moveres de Deus, que o conhecimento, a informação adquirida por nós ao longo da nossa trajetória como humanidade, isto é o que também nos assemelha, nos faz imagem, parecidos com Deus.
E nós, a partir desses elementos naturais, a partir da intervenção, da proximidade do sobrenatural, do espiritual, na presença do Cristo, Filho do Deus vivo naquele momento, que não precisava de saliva, que não precisava tirá-lo da aldeia, mas que mescla elementos naturais e elementos não naturais, para dizermos espirituais, e assim produz na nossa vida crescimento, produz na nossa vida amadurecimento, aperfeiçoamento em todas as direções na nossa vida. A palavra de Deus prossegue dizendo também que no verso 24, ele não tinha visto ainda completamente. Então, em função disso, em função da nossa imperfeição, da nossa falta de compreensão, e a palavra no verso 21, a pergunta que Jesus Cristo faz: vocês ainda não compreenderam, vocês vão compreender, mas ainda não compreenderam. E dessa forma, então, Jesus novamente, outra vez, o processo da repetição, o processo da insistência. Essa vacina, tem mais de 100 vacinas sendo testadas, trabalhadas, uma já demonstrou eficácia, outras serão projetos abandonados, mas haverá sempre novamente insistência, vamos aperfeiçoar, vamos melhorar, e vamos salvar vida, e vamos corresponder esse líquido a uma realidade concreta chamada coronavírus. Existe uma realidade aqui, nós precisamos construir algo que corresponda a essa realidade. Não adianta aplicar soro fisiológico para essa realidade. Não adianta cloroquina para esta realidade. Essa realidade é um processo que é resultado da extraordinária capacidade humana de sobreviver, de resolver problemas, de gerar vida. Isso vem de Deus. E Jesus Cristo, então, novamente põe a mão sobre os olhos, as mãos sobre os olhos, e ele passa a ver claramente, a sua visão foi restabelecida, e ele então tudo distinguia, percebia perfeitamente. Ele não era mais para ele fake, uma árvore, que na verdade não era árvore, mas era uma pessoa. Não era fake mais para ele olhar para uma pessoa, achar que é uma árvore, porque ele agora podia distinguir perfeitamente o que era do que não era. O Evangelho faz isso com a nossa vida. O Evangelho nos ajuda a percebermos a realidade tal como ela é. E se tem uma coisa extremamente importante para nós percebermos e compreendermos nesse momento, é que estamos sujeitos à saliva, estamos sujeitos ao processo, estamos sujeitos à repetição. Isso faz parte da nossa experiência, isso faz parte da nossa vida, isso faz parte da humanidade. Nós prosseguirmos em tropeços e em saltos, e contamos com isso, com a ajuda, com a intervenção de Deus. É Jesus no processo da saliva, é Jesus no tirar da aldeia, trazer a parte, é Jesus no fazer novamente. Nós lidamos e vivemos com essas duas vertentes, com essas duas realidades concretas diante de nós, conquanto que uma não seja perceptível, visível ao nosso olho nu, é uma experiência, é uma realidade espiritual, ou através de multidimensões, ou através de mundos, mas é uma realidade. Nós cremos no mundo e na vida espiritual. Isso é uma verdade, isso é uma realidade. Também é verdade que nós vivemos a nossa experiência do mundo concreto, material, tangível, capaz, possível de ser compreendido pela nossa racionalidade e intelectualidade. Em alguns momentos, eu já comentei com os irmãos
que o profeta Eliseu, que vivia essa experiência também, o profeta Elias vivia essa experiência também do sobrenatural e do natural, quando fugindo parou às beiras do ribeiro de Querite, e ali ele tomava da água que, enquanto tinha água ali, porque tudo se secaria, a chuva foi suspensa, e ele ouviu a palavra: olha, fique aqui, enquanto tiver água, você tome dessa água. E vinha uma ave misteriosamente, miraculosamente, melhor dizendo, numa intervenção divina no natural, vinha uma ave e lhe trazia comida também. E ali ele, diante da natureza, enquanto a natureza produzia e permitia que ele tivesse água, ele tinha água. E em paralelo, concomitante a isso, todavia, vinha uma intervenção de Deus e trazia para ele também alimento, e ele ficou ali até que a água se secou. Nós vivemos essa experiência de andarmos, de caminharmos no processo da nossa existência, do nosso amadurecimento, nessas vertentes. Estamos diante do material, do tangível, mas a essência da nossa vida não consiste naquilo que podemos ter de objeto, de acumular. A essência da nossa vida, a vida não consiste nessas coisas, porque a vida é uma compreensão. Percebemos, entendemos, racionalizamos, aplicamos métodos, fazemos experimentos, e isto nos permite, então, compreender. Essa informação passa a fazer parte da nossa experiência de vida individual e coletiva. Eu quero dizer para você que na sua vida, na minha vida, na nossa vida de discípulos, nós devemos viver nesse processo, nesse caminho. Eu fico pensando, alguns anos atrás, ou quando eu era adolescente, bem mais jovem, a compreensão que eu tinha da palavra de Deus, e o modo como isto foi sendo aperfeiçoado ao longo do tempo, de modo que a gente pode hoje, eu posso hoje distinguir coisas que eu não distinguia, e essa palavra utilizada no texto bíblico, distinguir a realidade. Convido você a não se enganar com o fermento dos fariseus, com o fermento de Herodes, com o discurso dos religiosos, com a insanidade, muitas vezes, dos políticos. Herodes era um insano, e não pense que isso é algo restrito há 2000 anos atrás, mas durante toda a história da humanidade e no presente, nós nos deparamos com certas insanidades detentoras de poder e de autoridade. Não nos enganemos com isso. Cuidado com o fermento que advém da religião, que pode advir da coisa pública, do ambiente da política. Cuidado com isso. Vocês devem compreender que, na verdade, a nossa vida é baseada no nosso esforço de laborarmos com os materiais e com as matérias que temos, e jamais nos esquecermos que a nossa vida não consiste nos bens materiais e nas coisas materiais, mas nós somos e fomos enxertados, habitados pelo Espírito Santo de Deus, e nossa compreensão se amplia, se dinamiza a todo tempo da nossa caminhada. Na sequência, e aqui eu termino com os irmãos, na sequência o apóstolo Pedro vai dizer: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus Cristo disse: olha, não foi então isso
revelação ou obra do plano material, mas uma revelação espiritual na sua vida. E isso é um processo, uma caminhada que fazemos. Convido você a essa maravilhosa caminhada. Não falo a pessoas que estão agora se deparando com o Evangelho apenas. Todavia, você que já há muito tempo caminha no Evangelho, passe a compreender a verdade, a realidade das coisas, a partir dessa aproximação da nossa vida material com a nossa dimensão e realidade espiritual em Jesus Cristo. Porque foi Jesus que tirou para fora da aldeia, foi Jesus que aplicou saliva, foi Jesus que repetiu o processo, foi Jesus que perguntou como estava se sentindo, como estava vendo, até que ele podia ver tudo claramente e tendo sido restabelecida a sua visão, tudo ele podia distinguir de modo perfeito. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento de Herodes. Tenham cuidado com o fermento. Guardai-vos do fermento da religião como um processo humano religioso, poderoso nos nossos tempos, detentores de informação. Cuidado, guardai-vos do fermento dos que detêm poderes políticos e às vezes fazem com que a nossa percepção da realidade seja falseada e tenhamos, na verdade, não uma visão, uma compreensão, mas uma ilusão. Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado, guardai-vos do fermento de Herodes. Se sujeite, submetam-se e andem por esse caminho, por esse processo de aperfeiçoamento, de melhoramento, dia após dia. Porque este Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho para o Pai, o caminho no Pai é Jesus Cristo. Que essa palavra abençoe sua vida, também te ajude nesses tempos de tantas informações, de tantas percepções equivocadas e enganadas. Andemos na verdade, andemos na luz, andemos em Cristo Jesus, que Ele é a verdade, a vida, o caminho e a vida em nossas vidas. Deus abençoe você, tenham todos uma excelente semana, um excelente restante de domingo. Deus te abençoe. Divino companheiro no caminho, sua presença eu sinto longe ao transitar, pois já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor,
cima, e nela o deitador vai chegar. Não, oh, não me deixe só no caminho. Ajuda-me, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para usar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, meu Salvador.